A natureza, a criação, muitas vezes nos surpreende com situações incomuns. E aí, meninada, vocês depois pedem o papai ou a mamãe para elas entrarem na página do biólogo Henrique Abraham Charles. E ele postou essa semana um vídeo no qual um bezerro nasce. Aliás, 2 bezerras siamesas nascem. E ali fica muito fácil de vocês verem que existe um só corpo, existem 4 patas, mas existem 2 cabeças. Você pede ao papai ou à mamãe para mostrar para vocês, tá bom? O biólogo é Henrique Abraham Charles. Casos assim, meus queridos irmãos, e também minhas crianças, acontecem com seres humanos. Há 2 irmãs siamesas existem que chamam a atenção. Elas são famosas no mundo inteiro, ou seja, ali você tem um só corpo e você tem 2 cabeças. Mas isso interfere em todo o sistema orgânico, porque a duplicidade de comando compromete o funcionamento normal do corpo. Não há dúvida disso. Ou seja, um corpo saudável precisa de membros distintos, mas funcionando em completa harmonia e não em desarmonia, e sob a direção de uma só cabeça. Porque onde há múltiplas lideranças, múltiplas cabeças, há confusão e colapso. E como a gente não sabe muito bem como esses gêmeos siameses, eles interagem, imagina se a cabeça da direita diz assim, eu quero ir para a esquerda, e a cabeça esquerda diz, eu quero ir para a direita. Como é que vai funcionar, né? Vai ficar um negócio meio estranho. Pois bem, isso eu coloco aqui para que nós reflitamos um pouco a partir daquilo que o apóstolo Paulo, ele usa uma imagem de corpo e cabeça, e ele registra isso na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 12 até o 31, exatamente para ensinar que a igreja é um só corpo. Um só corpo, porém com muitos membros, e todos esses membros são indispensáveis, mas eles são coordenados por uma única e suficiente cabeça, Jesus Cristo. Então, para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, e nós vamos ler os versículos de 12 até o 31 deste capítulo 12, que diz assim, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 12, de 12 até o 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Nem o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro,
Onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, e depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O Senhor aplica a sua palavra no nosso coração? Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, Senhor, por essa manhã. Nós te bendizemos porque sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco aqui de uma forma especial e o Senhor tem manifestado a sua presença no nosso meio, trazendo paz, trazendo alegria, regozijo e crescimento espiritual. Portanto, mais uma vez, nós queremos suplicar que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, que nós possamos entendê-la, iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que assim nós possamos aplicá-la nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o texto lido nessa manhã, por assim dizer, é um texto autoexplicativo. Você põe os olhos e corre pelos versículos desse capítulo e você tem a claridade daquilo que ele quer nos falar. Nesses versículos, o apóstolo destaca uma ideia central que nos fala sobre a igreja como sendo um corpo que é composto por muitos membros distintos e que atuam de forma absolutamente harmônica debaixo do governo exclusivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma harmonia. Então, a igreja, quando nós dizemos que somos nós, não é exclusivamente eu ou você, mas são todos aqueles que foram comprados pelo maravilhoso sangue de Jesus, que nos faz parte, então, desse corpo como membros que têm funções diferentes e específicas para realizar na sua casa, na sua igreja. Paulo também vai conduzir os seus leitores originais a compreenderem que cada um deles é capacitado pelo Espírito Santo para servir como membro desse corpo. E aqui a gente de cara vê a ideia que não existem inúteis na casa de Deus. Todos os órgãos têm um papel, e se eles trabalham harmonicamente, o corpo vai estar bem. O corpo vai estar bem. Portanto,
o Espírito Santo de Deus trabalhará nesses membros do corpo, exatamente com um propósito de edificação mútua de uns para os outros e especialmente para a glorificação do cabeça da igreja, que nós sabemos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante disso que nós estamos dizendo, eu convido vocês para nós pensarmos sobre alguns detalhes, algumas verdades aqui desse texto bíblico, a partir do tema um corpo, muitos membros e um só cabeça, Cristo. Um corpo, muitos membros e um só cabeça, Cristo. Eu quero destacar em primeiro lugar a ideia de que existe um só corpo, formado pela união de muitos membros em Cristo Jesus. E é claro que aqui, de partida, nós sabemos que existe a chamada doutrina da união mística de Cristo com a sua igreja. Doutrina essa, verdade essa, que começa não aqui, ou no primeiro século do cristianismo, aproximadamente no ano 33, ou mesmo lá no Éden, mas essa união de Cristo com a sua igreja, ela começa nos tempos eternos, naquilo que nós podemos denominar, para que nós possamos entender, de eternidade pretérita, quando nada havia ainda. Pois bem, é assim que nós precisamos entender a união desse corpo formado por muitos membros em Cristo Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que esta semana foram divulgados detalhes a respeito do censo que aconteceu em 2022. Detalhes esses sobre a religiosidade do povo brasileiro. É claro que não existe muita novidade, porque desde 1892, o catolicismo romano vem perdendo adeptos. Em 1892, o catolicismo correspondia a 99,7% da população brasileira contra os atuais 56,7%. É uma queda considerável. Havia uma expectativa que em 2032 nós teríamos uma inversão de chave e o Brasil passaria a ser um país de evangélicos. Mas conquanto houve um desenvolvimento, continuou um crescimento da igreja evangélica, esse percentual, essa força de crescimento, ela caiu. Ela caiu e agora nós precisaremos de pelo menos mais de 17 anos para termos uma população chamada evangélica, que a gente sabe não faz muita diferença, não é? No nosso país, a verdade está aí. Hoje, a população considerada evangélica no Brasil é de 26,7%. Isso implica em dizer que a cada 4 pessoas, você tem mais de uma pessoa, né, vamos assim dizer, uma pessoa e um pedacinho de alguém que se diz evangélico. Então, isso é interessante para nós olharmos esses dados. Mas uma outra coisa chamou a atenção, e isso também já havia sido chamado a atenção há 10 anos atrás, quando do último censo, do penúltimo censo, levantou o caso de um crescimento estranho de pessoas que se dizem sem religião. Esse número subiu de 8% para 9,3%, ou seja, na população brasileira, há aproximadamente 20 milhões de pessoas
que dizem que não pertence a nenhum ramo religioso. E o que chama a atenção é o fato de que nesses quase 20 milhões, esse grupo, grande parte, é composto por muitos chamados desigrejados. Aqueles que não vivem nas igrejas. Olha que anomalia. É como se fosse um organismo, um órgão vivendo fora do corpo. Coisa estranha, né? Mas tem muita gente vivendo assim. Meus irmãos, quando a gente volta para esse texto, especialmente os versículos 12 e 13 desse capítulo 12, nós veremos que Paulo apresenta a igreja do Senhor como sendo um corpo, um organismo no qual todos os seus membros, todos os seus órgãos estão vitalmente ligados, unidos, e eles então devem atuar de forma harmônica sob a direção de Cristo cabeça, para que esse corpo possa ser considerado saudável. Importa aqui destacar que Paulo também identifica como esse corpo, da forma como ele está, ele é formado, ele é iniciado através de uma figura que nós poderíamos aqui pensar de um espectro, que sai do seu início até o seu objetivo final. E o ponto de partida de tudo isso é a eleição desse povo de Deus que se dá antes da fundação do mundo. É a doutrina da chamada união mística de Cristo. Ele escolhe um povo para si antes de que qualquer coisa tenha sido criada. Depois dessa eleição, nós encontramos um passo seguinte, a expiação que Jesus fez pelos eleitos de Deus na cruz do Calvário. Na sequência, você vai ver a participação efetiva dos homens como causa secundária, no qual nós pregamos o Evangelho do Senhor com fidelidade. E aí o que é que vai acontecer? Vai ser operada na pessoa a chamada regeneração, que é um processo monergístico feito exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa então é convertida e ela então se batiza como forma visível de marcar a entrada dela no corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. Então, eleição, expiação, pregação da palavra, regeneração, conversão e batismo. É assim que Paulo trabalha esses versículos 12 e 13 aqui que nós temos falado. Então, sobre essa perspectiva, nós podemos enxergar claramente que todo esse processo, ele é conduzido, ele é operacionalizado pelo Espírito Santo de Deus, que forma o corpo, que convoca o corpo, que convoca os eleitos de Deus, e ele faz isso não especificamente de um local só, mas ele faz de diversas etnias, de diversos povos e também de diversas classes sociais. Então, para o Senhor, não existe separação entre alguém que vive no Oriente Médio, em Israel, ou que vive em Roma, ou que vive no Brasil, ou qualquer lugar que o valha. O Senhor chama, convoca de todas as nações, de todas as etnias, de todas as raças. Trata-se então de um só corpo, o corpo de Cristo formado por nós, que somos eleitos do Senhor, e da nossa união com Cristo. Como podemos ver, meus irmãos, Cristo, ele é o fundamento desse corpo. Ele é o fundamento desse corpo. Ainda que o mundo tente dividi-lo, e nós sabemos disso, essa divisão, essa cultura woke dos nossos dias, nós e eles, brancos
pretos, amarelos, ricos, pobres, homens, mulheres. Então essa divisão é o mundo que faz. Mas Cristo nos une a todos, com suas características diferentes, com suas personalidades diferentes, e nos torna membros de um só corpo, a igreja do Senhor. E Ele então é quem governa essa igreja, e Ele faz isso com autoridade. Ele é de fato o único e suficiente cabeça. A segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto, meus queridos irmãos, é aquilo que o apóstolo trabalha dos versículos de 15 até o 26, que nos apontam para a chamada interdependência indispensável dos membros. Interdependência indispensável dos membros, ou seja, nós somos tão ligados que precisamos uns dos outros. Uma vez entendido então que nós somos um só corpo, a partir daquilo que nós já esboçamos anteriormente, é necessário compreender que ninguém existe como igreja do Senhor de forma independente, mas nós agimos organicamente, e isso é uma verdade crucial, meus irmãos. Esse movimento de desigrejados muitas vezes fazem postagens na internet, no Instagram, e até desenham, não é? De um lado, ele põe um templo e diz aqui, assim, isto não é igreja. Do outro lado, ele coloca pessoas e diz aqui, isso é igreja. É claro que, em última análise, isso é verdade. A igreja presbiteriana de Brotas não são essas paredes, essa edificação, o seu mobiliário, não. São as pessoas que fazem parte dela, como de todas as igrejas verdadeiramente cristãs espalhadas em toda parte da terra. Mas nós não podemos querer isolar um membro e dizer que ele continua ligado a esse corpo que é a igreja de Cristo. Então, a partir disso, eu destaco algumas verdades centrais que são abordadas pelo apóstolo Paulo nesse texto, nesse capítulo. A primeira delas, versículos 15 até o 26. A primeira delas vai do 15 ao 17. Nenhum membro é inferior ou dispensável. Se você pensar aqui, qual é o membro mais humilde dessa nossa comunidade cristã? Pois bem, ele é indispensável em igual medida daquele que pode ser considerado o mais especial de todos, porque não há essa acepção para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não faz esse tipo de acepção. Portanto, nenhum membro, por mais humilde que seja, ele é inferior ou dispensável. Observe que o apóstolo diz assim: se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo. Paulo então combate veementemente essa ideia, pois cada um tem uma função própria e uma função digna. Várias vezes já fui procurado por irmãos da igreja dizendo assim: mas pastor, não tenho dom nenhum. Tem? Claro que tem. Deus te deu esse dom, às vezes a simpatia, o desejo de orar por alguém, coisas simples, fáceis, mas tem sim uma função para fazer com que esse corpo se desenvolva. Em seguida, meus queridos irmãos, versículo 18, Paulo destaca que foi o próprio Deus quem criou cada membro do corpo. Foi o Senhor Deus que nos fez assim, nos dando os dons. Foi Ele mesmo que nos fez assim, e Ele fez isso conforme a sua vontade soberana. E então nós não poderemos questionar a Deus, como fazem
muitos, esquecendo daquilo que Paulo trata na Epístola aos Romanos, capítulo 9, do oleiro fazer um vaso e usá-lo para determinado fim, e o vaso dizer: eu não quero, eu quero ser usado para aquele outro fim. O vaso não é nada nas mãos do oleiro, é o oleiro que faz. Então isso é importante que nós entendamos, meus irmãos. Ele criou cada membro, cada pessoa com determinado dom para a sua própria vontade. E sobre a unidade, o apóstolo Paulo afirma, meus irmãos, que ela só é possível na diversidade de funções. Ou seja, nós não temos aqui na igreja de Brotas, e nenhuma igreja genuinamente evangélica, em qualquer lugar do mundo, todo mundo igualzinho, vestindo a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, falando do mesmo jeito, com o mesmo tom de voz. Não. Da mesma forma também não existe nessa perspectiva, e é exatamente nessa diversidade de funções que existe a unidade. Alguém já disse que a homogeneidade não edifica o corpo. E vocês sabem que muitas homogeneidades por aí afora, elas acontecem de forma impositiva. Então as pessoas agem apenas por imposição, mas não é aquilo que na verdade está nos seus corações. Precisamos pensar nessa questão, porque são nas diferenças, porém diferenças bem ordenadas, organizadas, que a verdadeira unidade se manifesta na igreja. Os versículos 19 a 20, ele trata exatamente sobre isso. Nos versículos de 21 a 22, o destaque é que nenhum membro pode se julgar autossuficiente. E não há como você dissociar isso daquilo que Paulo trata aqui. Ele trata contra aqueles orgulhosos espiritualmente, aqueles que se julgam autossuficientes, que não precisam do próximo, que já sabem de absolutamente tudo. Não tem aquele cara que sabe de tudo. Pois bem, Paulo está falando contra esse tal. E o orgulho, meus irmãos, nós sabemos que é uma obra da carne. Paulo então repreende esse orgulho espiritual tão próprio da nossa natureza pecaminosa, mesmo de nós que já fomos regenerados em Cristo, mesmo de nós que já fomos redimidos, mas ainda há resquícios do velho homem no nosso ser, e muitas vezes nós agimos com orgulho, com vaidade, queremos ser diferentes dos demais, e isso não é possível no corpo. E quanto aos membros menos honrados, e Paulo, ele destrincha essa questão muito bem, né? Ele dedica então os versículos 23 a 24 para falar exatamente sobre essa questão. Ele vai tratá-los com uma atenção muito especial. Observe que ele não os despreza, muito pelo contrário, ele instrui os demais para protegê-los, valorizá-los, para honrá-los. E isso reflete então, meus queridos irmãos, o amor de Deus por aqueles que são mais humildes, por aqueles que são mais desprezados pelo presente século, que nós sabemos que age dessa forma, separando aqueles que lhes são favoráveis, desprezam os humildes. Duas verdades adicionais são tratadas nesse texto. E a primeira que eu quero destacar é que Deus deseja que haja cuidado mútuo entre os seus membros. Veja o que nos diz o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem membros
Cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Então, essa é uma grande verdade. Deus nos chama a cuidar um dos outros. E às vezes nós não temos esse cuidado. Nós sabemos que o irmão, uma irmã, está andando em caminhos tortuosos, perigosos, contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós não os exortamos. É como se nós não tivéssemos cuidado com eles e deixássemos a sua própria sorte, pecando, sem que alguém chegue junto e fale a respeito do seu pecado. E a segunda verdade diz respeito ao trato com o sofrimento e a alegria dos outros. Versículo 26, veja, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Como viver na igreja sem se alegrar com aqueles que se alegram, sem chorar com aqueles que choram? Não, Deus não nos chamou para vivermos de forma egoísta. Ele nos chamou para compartilharmos as necessidades uns dos outros, inclusive a necessidade de alegria. Se alguém está alegre, se alguém conquistou alguma coisa, foi vitorioso em algo, nos alegremos com ele. Isso é muito importante. E quando essa independência ela é vivida, quando essa interdependência ela é vivida na prática, o corpo se torna saudável. A última coisa que eu quero destacar aqui, o terceiro ponto, meus irmãos, é a respeito da soberania do cabeça na distribuição dos dons. Eu vou correr um pouquinho mais aqui para dar tempo de dizer o que eu quero. Versículos de 27 a 31, Paulo trata da questão dos dons a partir do ponto de vista humano, não a partir do ponto de vista humano, mas a partir da luz, da soberania e sabedoria de Deus que governa a todas as coisas. Então, ele não vai tratar desse ponto aqui conforme a nossa visão, o nosso entendimento, mas ele busca então olhar sobre esses dons a partir da sabedoria de Deus e da sua soberania sobre todas as coisas. O primeiro ponto importante é que a igreja ela é edificada como corpo de Cristo, como eu já disse, mesmo em meio à diversidade dos dons esses que foram distribuídos de forma soberana e livre pela sua vontade. Deus concedeu tantas bênçãos a determinados irmãos. Meus irmãos, como eu gostaria, por exemplo, de ter o dom de tocar alguma coisa. Eu não tenho nenhuma aptidão para música, como eu gostaria. Mas, por certo, o Senhor não me deu este dom, mas me deu um outro dom. E eu devo, então, utilizar-me desse outro dom. E isso é muito importante, meus queridos irmãos. No versículo 28, Paulo então apresenta uma lista que vai mesclar ofícios ministeriais e dons espirituais. E talvez aqui algumas pessoas se atrapalhem na interpretação correta, mas a chave para interpretar corretamente esse versículo é observarmos a ordem intencional, ou seja, o uso dos dons e a função eclesial de cada um deles. É preciso observarmos qual é essa função. Veja o versículo 28, veja o que diz o versículo 28. Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas.
É o que nos diz o versículo 28. Vejamos então, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, como nós faremos essa separação entre ofícios e dons. Primeiramente, eu destaco os ofícios chamados ofícios fundacionais, ou seja, ofícios que foram necessários para a fundação da igreja, oficiais esses que foram instruídos diretamente por Jesus, como, por exemplo, os seus apóstolos que lançaram os alicerces da igreja. Daí a grande importância de sabermos que um apóstolo, ele precisava ter convivido com o Senhor, ter aprendido do Senhor durante a sua vida. E aqueles homens aprenderam e lançaram as bases, os fundamentos da igreja. Então, são eles esses ofícios fundacionais. O primeiro deles, o apóstolo. O que é o apóstolo? É um ofício único, com autoridade fundacional. Eles foram instituídos pelo Senhor. Se você abrir a sua Bíblia na Epístola aos Efésios e observarmos no capítulo 2, versículo 20, veja o que o apóstolo Paulo nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então, aqueles apóstolos foram escolhidos para lançar os fundamentos da igreja de Cristo, sendo Cristo a pedra angular. Segunda coisa, segundo ofício dito aqui, o ofício de profetas. No contexto do Novo Testamento, meus queridos irmãos, esses profetas, eles eram usados como instrumentos diretos da revelação de Deus. Ou seja, eles interpretavam textos do Antigo Testamento à luz do ensino dos apóstolos, que era pautado nos ensinamentos de Jesus Cristo, e eles então recebiam dons revelacionais para trazer uma palavra de instrução, de exortação à igreja do Senhor. Terceiro, ele vai falar sobre doutores e mestres. Esse agora é um ofício mais contemporâneo. Esses doutores e mestres eram responsáveis pelo ensino da doutrina, e era, na verdade, um ofício duradouro, vinculado à edificação e à continuação da igreja do Senhor na sua caminhada. Efésios capítulo 4, se nós abrirmos e lermos Efésios capítulo 4, versículo 11, o texto nos diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tiago, capítulo 3, versículo 1, também nós encontramos o seguinte, falando sobre esse ofício. Tiago 3, 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, esses mestres, eles eram responsabilizados por aquilo que eles ensinavam à igreja, e sobre eles pesariam maiores cobranças, como acontece hoje nos nossos dias. Portanto, meus irmãos, depois que Paulo fala sobre esses três ofícios e dons, envolvendo aí, só aí ele menciona os chamados dons extraordinários do Espírito, que eram manifestações espirituais diretas, como, por exemplo, milagres. Eram atos de poder vinculados a um testemunho apostólico para comprovar que, de fato, aquele apóstolo era enviado de Deus. Dons de curar, curas físicas com evidência da obra de Cristo no poder do Espírito Santo. Outra categoria destacada pelo apóstolo são os dons ligados ao serviço, ao governo, que representam funções práticas e espirituais na vida da igreja. E dois são mencionados:
Os socorros são ligados, então, à ação social, à necessidade, à assistência aos necessitados, às chamadas obras de misericórdia, bem como o dom de governos, ou seja, referentes à liderança, à administração espiritual da igreja. E só aí o apóstolo Paulo, então, aborda agora a variedade de línguas, que era uma manifestação do Espírito Santo para que as pessoas pudessem falar em outras línguas, como aconteceu em Atos 2, em Atos 10 e Atos 19. Eram línguas que as pessoas que estavam ali e que eram de outras nacionalidades ouviam em suas próprias línguas originais. E antes de concluir esse capítulo, o apóstolo faz questão de reafirmar que esses dons são concedidos por Deus e visam um fim proveitoso, ou seja, o crescimento do corpo de Cristo. E terminando agora, caminhando para isso, cito apenas algumas lições. Tudo que acontece no meio da igreja, cada decisão, cada ministério e ação eclesiástica deve ser submetida ao cabeça da igreja, que é Cristo. Segunda coisa, irmãos, nem todos aqui somos pés, mãos, perna, braço. Há diversidade no corpo de Cristo, então não se precipite querendo ser aquilo que você não é. Terceira lição: utilizemos, meus irmãos, os dons de Deus para benefício e crescimento do seu povo e não para o nosso próprio benefício. Quarta lição: a metáfora do corpo usada por Paulo é de fato um antídoto contra o orgulho, contra a separação e a comparação tão presente no nosso meio. Eu sou melhor do que ele e vice-versa. A vaidade e o orgulho é obra da carne. E por último, todos nós temos como prioridade comum a glória de Deus. Não podemos pensar de outra forma. Que Deus, portanto, nos abençoe a entender essas lições tão maravilhosas e entendermos definitivamente que nós somos parte do corpo de Cristo. Você individualmente não é a igreja. Você é um órgão, é um membro do corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Que Deus nos abençoe.